a parte da criação do homem. A gente vê sobre a criação, quando a gente fala sobre criação do homem, você vai pesquisar na internet, tem muitas pessoas falando o seguinte: existe uma raça pré-adâmica, existe um homem pré-adâmico, porque Deus criou um homem antes de ter criado Adão. Porque na Bíblia são relatados dois momentos de criação do homem, lá em Gênesis 1, 27 e no Gênesis 3. Então, vamos ler lá o que está falando. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Então, Gênesis 1, 27 está mostrando a criação do homem. Daí no Gênesis 2, quando a gente parte para o Gênesis 2, ele está mostrando uma outra formação. Gênesis 2, 7, ele fala assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então tem pessoas que usam isso daí para falar o que? Não. E na primeira criação, o homem criou o homem, porque é o que está falando em Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem. Então está falando que Deus criou um homem, e em Gênesis 2, Deus formou um homem. Ali eles usam isso para falar que são dois homens diferentes, mas não são. A palavra em hebraico que a Bíblia usa para falar sobre o homem, para a palavra homem, é Adam. Adam, na sua origem, ele quer dizer, é uma divisão de duas palavras que significa pó e sangue. Mas no integral ela quer dizer humanidade. Então, porque em Adão continha toda a humanidade, ou seja, ele cria um homem com um potencial de humanidade, com uma semente que continha um potencial de multiplicação. Então o nome Adão, ele significa humanidade. E é interessante, Gênesis 1, 27, criou Deus o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Aqui ele mostra que Deus, ele criou a mulher dentro do homem, por isso que o homem andava sozinho. Não é que tipo assim, a mulher não existia, mas a mulher já existia dentro do homem. E no Gênesis 2, ele só está relatando, ele está voltando para a criação, para a formação do homem e dando uma atenção a isso. Então em Gênesis 1, ele está relatando toda a criação. Deus cria céus e terra, Deus cria luminares, haja luz, haja águas, Deus cria os animais, Deus cria o homem. Gênesis 2, ele volta e dá uma atenção para a criação do homem, porque o ponto da Bíblia, o ponto de vista é sempre com relação à humanidade. Então Deus ele volta no Gênesis 2 e dá uma atenção para a criação do homem. E ele fala: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes. Então como que ele formou um homem e soprou nos narizes? Ou seja, porque Deus está falando que havia mais de uma pessoa ali dentro. E foi feito alma vivente. E daí depois Deus vai e tira a Eva de dentro do homem. Deus coloca o homem num sono profundo. Esse sono profundo a gente não chama de morte, porque a palavra fala que o salário do pecado é a morte. E ali não existia pecado, então não existia morte ainda. Adão ele era um homem eterno. Então a palavra fala que Deus colocou Adão em um sono profundo e tirou Eva de dentro dele. Então, não existe essa coisa de uma raça pré-adâmica, de um homem que foi criado antes de Adão e Adão foi o segundo homem. Adão foi o primeiro homem que foi criado e a mulher foi criada, foi gerada já dentro dele e depois Deus tirou essa mulher para que Adão ele pudesse caminhar junto com ela.